Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Hoje eu tô aqui com uma pessoa diferente de fora da bolha médica. É alguém que eu conheço de um mastermind sem ostentação sobre marketing, a Panela do Mineiro. Na verdade, é o cara que criou esse mastermind. E o fato interessante aqui é o seguinte, que os maiores aprendizados que eu tive de marketing foram com pessoas de fora da medicina, inclusive de questões de marketing para dentro de business da saúde. Isso porque na Panela do Mineiro é justamente um lugar onde tem pessoas que estão dispostas a pensar em canal, em pensar em distribuição, em pensar em estratégia. E o médico, normalmente, a gente acha que fazer marketing é postar mais, é contratar agência, é pagar mídia paga. Então, de maneira bem breve aqui, só para te dar as credenciais, né? O mais importante do que o teu currículo, acho que é a forma como tu pensa. Mas o Mineiro, turma, foi do time dos primeiros 20 funcionários da RD Station, era head de growth na RD Station, ela foi vendida por 2 bi. Depois foi CMO da Singu, que foi uma empresa também que cresceu muito rápido. Depois disso, fundou 2 empresas, o GLA, Growth Leaders Academy, e o Merlin, que é um SaaS, Software as a Service. Agora está com muita coisa em transformação. Então, basicamente, assim, é um cara que ele não vai falar que hack de casinha, mas sim vai ir na jugular da coisa. Então, Mineiro, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. E, cara, eu adoro... Obrigado pela apresentação também. E eu adoro falar para não marqueteiros no fim do dia, porque é exatamente quem eu acho que mais pode aproveitar, mais pode ser, né, se transformar e gerar resultado. E 2, que não costuma ser também o público que sempre quer saber o que é o botão que tem que apertar e o pulo do gato. Então, as pessoas aqui que eu acho que quiserem entender, até mudar um pouco a cabeça do marketing mais publicitário para o marketing gerador de demanda, né? Gerando oportunidade de venda e de negócio. Acho que vai ter umas coisas aí pra gente falar. Oi, e começando aí, cara, o que é essa diferença entre o marketing publicitário, o que é o marketing publicitário e o que é esse marketing que me parece mais raiz, que é o marketing gerador de demanda? Boa. Na verdade, assim, o que acontece, né? A gente passa por algumas fases, tem algumas ondas, vamos falar assim, do que é o marketing no Brasil. O mundo é parecido, vai ter suas diferenças de timing, mas a lógica é parecida. Você vai ter ali, até, vou botar assim, anos 70, 90, a época de ouro da publicidade no Brasil. E na prática, o marketing era esse mecanismo de marca, posicionamento e comunicação. É isso. Eu quero que a minha marca fique na cabeça das pessoas. Invariavelmente, nessa época, você tem uma limitação de canais muito grande. Você vai ter TV, rádio, jornal, revista, evento, feira, enfim, meia dúzia de coisas. E aí tem 2 efeitos colaterais. Essas coisas geralmente são caras. E essas coisas você tem uma grande dificuldade de medir como que todo aquele esforço ele desdobra em resultado. O que as pessoas sabiam era assim, olha, alguma coisa funciona. Eu não sei que coisa é essa, eu não sei quanto exatamente funciona, mas, sei lá, funciona. Só que, como os canais são poucos e são caros, você geralmente vai ter poucas empresas, né, empresas maiores fazendo isso, e você começa a ter também, aí sim, as agências de publicidade, as grandes campanhas. E como isso é o ouro dos anos 70 e 90, você vê um monte de campanha genial, porque é onde de fato o dinheiro está indo, as pessoas botam energia e cabeça nesse negócio. O grande ponto é que você quase que investia nisso por fé. Tipo, você acreditava que aquilo ali fazia sentido, beleza.
E aí, invariavelmente do motivo que você investir, a lógica sempre era a mesma. Isso é um centro de custo. É um custo. E aí eu posso aumentar, diminuir, acreditar mais ou menos nele, mas ainda é um custo. Quando chega ali 2010, mais ou menos, você começa a ter um efeito do marketing digital. Você começa a ter um efeito de fazer algo na internet e você traz 2 grandes benefícios. O primeiro benefício, você democratiza mesmo, porque você passa a poder fazer... Primeiro, você consegue fazer sua mídia orgânica de graça, né? Redes sociais, e os blogs e tudo mais, né? O SEO. Ou seja, você passa a ser dono da sua mídia, ou fazer isso mais tranquilo. Você consegue comprar mídia bem mais barato. Então, R$10 por dia, R$15 por dia. Então, né, no Google, na Meta, na época no Facebook e tal. Então, isso por si só já abre um caminho para quem não podia fazer as coisas antes. Só que aí tem um segundo efeito colateral, que é eu conseguir medir o efeito direto desse meu esforço. E aí é o que eu falo, que a gente sai de uma era publicitária, eu não estou falando que ela não tem o seu valor, eu estou falando que ela tem as suas características, para a gente ir para uma era muito mais que a gente chama de performance. Que é, eu boto tanto de dinheiro e volta tanto. Pô, se eu tenho uma maquininha que eu boto 1 e volta 3, eu boto 1.000 vezes volta 3.000, eu boto 10.000 vezes se volta 30.000, eu boto 1 milhão vezes se volta 3 milhões. Enquanto essa matemática estiver boa, eu vou botando dinheiro. Por isso que Meta e Google são o que são. Porque elas viabilizam as empresas venderem e tal. Então pensa, se antes você tinha que fazer algo que era caro para entrar na cabeça da pessoa e talvez por causa disso ela comprar, agora você faz um esforço digital, seja ele orgânico ou pago, e você consegue ver se isso te gerou reunião, se isso te gerou venda. E essa é uma mudança de paradigma muito, muito incrível. E aí o marketing ele deixa de ser tão publicitário criativo e ele vira mais engenheiro. E aí tá eu aqui como no meu lugar de fala. Porque se você... Claro, você precisa ainda do lado dos fundamentos do marketing. Você precisa entender com quem você quer falar, que mensagem você quer passar, que canal você vai usar. Mas no fim do dia você precisa medir o que está funcionando. E aí uma coisa que acontece também, quando você começa a medir, é... Você entende que não é porque você acha que você se posicionar de uma tal forma ou falar de tal forma vai funcionar, que vai funcionar. E aí você tem o mercado também te devolvendo o feedback daquilo que você está fazendo. Então você consegue, cara, gerar demanda e aprender rápido sobre o que seu público está querendo, não querendo, interessado, não interessado. Tanto isso orgânico quanto pago, né? O orgânico, geralmente aí social, que hoje é o canal principal, os canais principais, quanto pago, que é anúncio mesmo. Então, o marketing ele deixa de ser aquele negócio criativão para ser algo muito mais sobre gerar resultado, gerar demanda e tudo mais. E, de novo, não que não tenha grandes benefícios de fazer o trabalho criativo, marketing, comunicação, mas o paradigma muda. Sim. Pensa, você como empresário, cara, antes você não tem... Quem aí tem 80 milhões de reais para patrocinar um Big Brother? E mesmo que quiser, talvez você não consiga, porque tem poucos patrocinadores, tem fila de espera. E quem disse que teu público vai estar ali assistindo isso, né? Exato. E, óbvio, antigamente você ainda costuma ter. Você começa a ter revista especializada, você começa a ter classificado, que é o quê? Que são alternativas de geração de demanda. E não só marca, mas demanda um pouco mais baratas. Mas também sem muita capacidade de medir. Então é por isso que isso chama tanta atenção das pessoas, porque para de ser um exercício de fé e passa a ser um exercício matemático de eu boto X e volta Y. Isso vale a pena ou não vale? Cara, olha que louco isso que tu falou, fazendo um paralelo com a demografia médica e com a evolução do mercado médico.
tinha muito menos médicos há 20, 30 anos atrás. Hoje, no Brasil, tem 535, 540 mil médicos. A projeção para 2035 é 1 milhão, porque aumentou muito o número de faculdades. Sim. Então, é um mercado que antes bastava você ser médico e você ser bom, e aí você ia ter ali uma Mais demanda. cedo ou mais tarde, você chegava lá. A coisa ia acontecer. E não se pensava em canais, em marketing. Eu acho que muito era por causa disso que tu falou, de uma barreira de entrada alta. Eu nunca tinha parado para pensar assim, mas realmente é uma barreira de entrada muito alta. E os médicos que faziam algo início dos anos 2000, até antes de 2010, era rádio, era um programa de TV local, era um jornal local, porque tinha essas limitações. E aí, quando vem o marketing digital forte e o mercado médico começa a ficar mais saturado, tiveram pessoas que perceberam que poderiam ocupar esses espaços e muitas vezes elas eram mal vistas porque o médico não podia fazer marketing. Isso era visto com maus olhos. E daí, às vezes, o bom médico ia lá se posicionar e começava virou blogueirinho na medicina, era muito forte. Agora chegou um cenário onde todo mundo percebeu que eu tenho que me posicionar. Mas por não entender, talvez, desses fundamentos e não entender que existe por trás toda uma engenharia, existe um racional, existem formas de mensurar resultado, a pessoa vê fazer marketing como algo que é literalmente assim, algo meio sem intenção. Fazer marketing é eu postar, é eu pagar uma agência, E tá tudo errado. Minha visão é exatamente desse último pedaço, porque eu já trombei com muitos médicos, amigo, família e outros aí pelo mundo, alunos e tal. Cara, o que eu acho que acontece muito é o seguinte. Alguns mercados, eles são protegidos pela natureza dele, vamos botar assim, por como ele funciona, ponto. Então, algumas coisas demoram mais a chegar. Por exemplo, o mercado da construção civil também. Algumas coisas demoraram muito a chegar, por N motivos. Então, no mercado médico, você tem uma tradição, vamos botar assim, e essa tradição, ela retarda coisas a chegarem nesse mercado. Porém, é inevitável chegar nesse mercado. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que está querendo achar o caminho, um caminho diferente de crescer. O nome, inclusive, Growth Hacking, né, que foi cunhado lá em 2010 pelas empresas, né, de hipercrescimento do Vale, cara, são empresas que acharam um jeito diferente de crescer e por isso tiveram um crescimento explosivo. O hack é exatamente isso, de você achar esse subterfúgio, o menos ortodoxo, tradicional. Quando você tem isso, você tem um movimento inicial que ele é repelido pelo tradicional. Entendi. Pelo medo daquilo que sempre funcionou, ou parar de funcionar, ou eu ter uma competição diferente. Só que quando funciona para um, é blogueirinho. Quando funciona para 2, são 2 blogueirinhos. Para 3, são 3 blogueirinhos. Para 1000, tá, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Daí quando o cara de 30 anos de carreira vê que um moleque de 5 anos tá ganhando tanto quanto ele, ou uma demanda, ou... ainda no início ele vai resistir. Quando ele vê 1, depois 2, depois 3, depois muitos, ele fala assim, tá, tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu acho muito bom, cara, porque você abre um espaço no mercado gigante para quê? Você começa a ter as escolas, então, para médico. Você começa a ter agências para médico, tem isso para médico. E aí, o que acontece? Esse povo, o inicial, não só o inicial, mas o inicial, ele entendeu o jogo e passou a jogar o jogo. E aí você tem o efeito manada. De gente que não entendeu o jogo, mas entende, tipo, tem uma pressão de jogar o jogo. E o que é a galera que não entende o jogo? É a galera que olha meio que... O que eu consigo ver que o cara tá fazendo? O cara tá fazendo 10 coisas. Meio um iceberg ali. Só que eu tô vendo ele fazer 2 coisas, que é postar e não sei o quê. E aí, como eu não tô entendendo o fundamento, como eu não tô entendendo por que ele tá fazendo,
eu tendo a só copiar aquilo que eu tô vendo. Então eu vou fazer o quê? Ah, esse cara tá postando no Instagram, eu tenho que postar no Instagram também. Só que aí, o que deu certo pro cara postar no Instagram não é postar no Instagram. Pô, é criar um conteúdo que ajuda, é criar um conteúdo que engaja, é ele trazer um pouco da personalidade dele, é ele, às vezes, ajudar as pessoas com uma linguagem menos técnica, porque tem um monte de médico que parece estar falando para outros médicos, aí não resolve o problema, né? Mas depois a gente entra nisso. Quando a pessoa vê de fora e meio que, deixa eu copiar isso aqui rapidão, porque eu preciso, tipo, fazer, você não entende o porquê daquilo. Então para você, um post é igual ao outro. Só que aí o seu post é aquele post genérico, que uma agência, que uma IA ou que um estagiário, tanto faz, que alguém fez, que não ajuda ninguém, que é muito mais um ocupador de espaço, tá muito mais ocupando a sua rede social. E aí, qual que é o problema? Você sair disso dá trabalho. Inclusive, chama trabalho porque dá trabalho. Dá trabalho mesmo. Só que aí as pessoas não querem o trabalho. Então é isso, você quer um milagre sem peregrinar, sabe? Então, de um modo geral, isso não acontece só na medicina. Acontece em todos os mercados. A diferença é o timing. Entendi. Então, quando a gente lá na RD traz para o Brasil esse conceito do inbound, do marketing digital, a gente vê claramente alguns mercados entendendo isso e fazendo esse jogo, depois outros, e uns que não fizeram ainda, sendo bem sincero. E olhando assim, cara, essa ideia das 10 coisas que o cara que entendeu o jogo tá fazendo, e aí quem viu que tem que jogar e tenha feito manada, tá olhando para as duas lá de cima e fala, porra, eu vou fazer isso daqui. Ele pega e começa a fazer as duas coisas e não vai ter o mesmo resultado porque não entende tudo aquilo. Mas esse cara, ele achou que essas duas coisas eram a estratégia. Quando ele não viu que a estratégia era algo muito mais profundo do que essas duas coisas. Então, dando um passo para trás e olhando para, tipo, quero entender esse jogo. Como que como que tu olha pro negócio e pensa, como eu entendo o jogo? Tu como engenheiro, como que tu olha e pensa, cara, quais são os mecanismos aqui por trás? Qual é o sistema que se constrói? O que é uma verdadeira estratégia, já que eu fazer os dois posts ali, isso aí não é estratégia. Então, o que é? Como que tu analisa isso em diferentes mercados? Eu acho que... Eu vou falar uma coisa agora com grande risco de ser cancelado e odiado pelos seus ouvintes e pela comunidade médica. Mas aí eu não me importo tanto. Eu vou double down, daí a gente é cancelado junto. Eu não me importo tanto porque é o que eu acredito, e se a pessoa não acredita, ela tem o direito de não acreditar também, e tá tudo certo. Mas o que acontece? E aí isso não acontece só com o médico, mas acho que é mais forte com o médico também. As pessoas subestimam a complexidade desse jogo. E aí, parte disso é por causa do meu mercado, do meu próprio mercado, que é o mercado que tem mais guruzice estelionatário, é o meu, de todos. Ou pelo menos é o que mais consegue fazer barulho, vamos botar assim. Então, de fato, tem muita gente prometendo muita coisa relacionada à marketing digital muito rápido. Então, talvez você apenas acreditou nas promessas de alguém e você não tenha tanta culpa. Tudo bem. Mas agora que você vai ouvir a verdade, aí você não pode alegar ignorância mais. Até então você poderia. O que acontece? Cara, quantos anos vocês estudaram para ser bom no negócio? Sei lá, 8 anos, 10 anos. Tá bom. 10 para mais. Eu vou falar dos engenheiros, então, que é menos. 5. Tá bom? Beleza. Por que você acha que em 2 meses que você vai ficar bom nesse jogo? Por que... Eu não tô falando que ninguém tem que fazer faculdade disso, pelo amor de Deus. Inclusive, não faço, não recomendo. Porque eu acho que é tudo desatualizado. Mas, assim, eu acho que se você respeita a complexidade do negócio, porque é complexo, porque você tem um monte de disciplina junto. Você tem a disciplina de psicologia, você tem a disciplina analítica, você tem a disciplina criativa mesmo da coisa. Você tem uma disciplina das plataformas, porque fazer Instagram não é igual fazer TikTok, não é igual fazer YouTube. Então, existem muitas disciplinas. Então, pensa que existe uma graduação inteira na sua frente. Não é no primeiro semestre que você vai atender a paciente e curar o cara, entendeu? Beleza. Mas talvez no primeiro semestre você consiga ver... talvez eu falei um grande absurdo, mas para seguir a analogia aqui, você consiga, no primeiro e segundo semestre, cara, ouvir o coração ali, medir a pressão e ver se tem alguma coisa crítica. Se tiver crítico, opa, eu preciso ir pro pronto-socorro,
Não, tá ok. Lê um exame de sangue, talvez você consiga fazer isso. E isso já tem valor. Então, por isso que eu falei, as pessoas não precisam virar as especialistas em marketing. Mas talvez elas tenham que saber auscultar, saber medir a pressão e ter uma noção do que é o que e tal. Isso já tem muito valor. E sem esse fundamento, as coisas avançadas lá da frente também ficam mal menos, se você não sabe o básico, tá? Então, quando você pelo menos passa a respeitar, no mínimo assim, tá, beleza, que é a sua pergunta. Entendi que tem um monte de coisa. Entendi que eu não quero virar um especialista nisso. Eu quero continuar sendo médico, inclusive. O que é o fundamento? Aí, beleza. Agora, dado esse prefácio aqui, a gente entra na resposta. Cara, o mais importante do marketing, se eu for resumir numa frase, eu conseguir passar uma mensagem para uma determinada pessoa através de um determinado canal. Então, eu quero ser percebido desta forma para que aquela pessoa me veja dessa forma. Só que para ela conseguir me ver dessa forma, eu preciso chegar nela através de um lugar. Que lugar é esse? É o lugar que ela tá. É o lugar que ela tá. Não quer dizer que é assim... Porque não é eu tenho que fazer Instagram. Porque eu vejo muito médico que vem com a dor. Cara, eu tenho que fazer Instagram. E daqui a pouco... Peraí, por que você tem que... Né? Qual que é seu público? Assim, é que a gente tem um super trunfo hoje que, de fato, meio que todo mundo tá no Instagram. Na sua forma mais simplista aqui de resolver o problema. Mas, assim, o grosso é isso, tá? E aí você começa a ter as camadinhas de complexidade, que tudo bem. Só que se eu usar um canal e tiver um monte de gente também querendo falar a mesma coisa ou algo parecido para a mesma pessoa usando o mesmo canal, eu preciso ser diferente. Então, que é um aspecto de diferenciação, né? E aí tem um outro jogo que cara, talvez é o seguinte, se tem muita gente aqui falando isso nesse mesmo canal, talvez eu precise falar algo diferente. Talvez eu precise ser visto de uma forma diferente. Que é a sua estratégia. Uhum. Ou eu posso usar um canal diferente. Será que eu não consigo chegar nesse cara por uma outra via? Pensa, você está na feira, tem um monte de gente gritando lá para vender pastel. Cara, você vai ser mais um gritando. Será que esse cara, depois da feira, ele não vai para outro lugar e você pega ele no outro lugar? Então, quando a gente fala da estratégia, é isso. Então, como que eu vou me posicionar? Por onde? Né? E de um jeito que eu consiga superar o meu competidor. Basicamente é isso. E o terceiro elemento, vamos botar assim, é quanto está custando isso. Porque se usar este canal custa, sei lá, R$1.000 para essa mensagem chegar em alguém e esse alguém ter interesse por mim, e eu vendo um produto, uma Havaiana de R$50, essa conta não fecha. Então, o jogo da estratégia começa a estar aí. Então, eu olho para o mercado e vejo como que as pessoas aqui estão falando, como que elas estão chegando, como elas estão sendo percebidas e por quais canais. Pô, tem alguns canais que são mais seguros. Se tem mais gente falando lá, é porque provavelmente está funcionando. Tem outros que são mais improváveis. Então, o improvável tem mais risco, mas também tem menos competição. E, não, mas eu vou nesse aqui, mas então eu não posso falar da mesma forma. Eu preciso falar de um jeito diferente. Para eu falar de um jeito diferente, cara, talvez eu tenha que ter um produto diferente, eu tenho que ter uma promessa diferente. Só que se eu tenho uma promessa diferente, quanto que está custando? Essa conta fecha? Então, esse é o fundamento da coisa. Outra complexidade. Então, voltando nesse exemplo da pastelaria. Mas aí você entende que você vai botando as camadas, né? Sim, vai elevando. Voltando para pastelaria. Então, tu tem a pastelaria, tu vende pastel. Tu poderia vender na feira, tu pode ir em outro lugar. Pensando em canais online, canais offline, para um business físico que vende para um business físico que opera muito ali e não faz tanto um delivery, um negócio assim. O que tu pensaria como canais que esse cara pode explorar e até qual que é essa definição dos canais? O que são canais? É basicamente, de fato, o caminho pelo qual você vai usar para chegar naquele público. Grosso modo é isso. Então, uma coisa que os médicos entendem muito bem.
Se eu quero ter... Vamos lá. Se eu quero falar com um público mais alto, beleza? Essa é a minha escolha. E eu quero passar uma mensagem que eu sou caro. Por isso eu quero falar com esse público, eu quero passar uma mensagem que eu sou caro. Beleza. Vamos botar que eu quero ser o mais caro aqui de São Paulo. Para ser bem, bem audacioso. Eu vou abrir meu consultório na Zona Leste? Não pode. Pode fazer o que você quiser, mas não vai funcionar. A não ser que você seja a maior estrela médica de todos os tempos. Invariavelmente você vai ter que ir Jardim Zona Sul ali, porque aquele lugar indica algo. E as pessoas que andam por aquele lugar e frequentam aquele lugar, provavelmente, inclusive, são do seu público. Então, você já começa a entender esse jogo dessa coerência. Cara, mas se eu tô numa estratégia mais clínica popular, talvez aí é já o contrário. Aí eu vou escolher outro lugar. Então, quando a gente pensa no físico, eu tenho, antes de tudo, se eu tenho algo físico, eu preciso onde eu estou, porque meu público precisa estar lá. Esse é um ponto importante. Por isso que JK, o Iguatemi, tem fila de espera. Porque o lugar que eles estão e as pessoas que eles conseguem atrair, pressupõe um tipo de gente e esse tipo de gente tem um padrão de consumo. Então, se você quer vender para ele, só que você vai fazer o quê? Vai pagar caro, entendeu? Cara, eu tava falando com um médico segunda-feira, um cardiologista, que ele vai mudar de cidade. Ele vai estar escutando esse podcast, tenho certeza. E ele tava falando que nessa cidade ele tem um lugar onde ele gostaria de atender, que tem o público que ele quer. E o aluguel lá pra sala que ele viu que é uma sala pequena é 4 pau. Só que é uma cidade pequena que os aluguéis, de forma geral, são mais baratos. E ele viu outras salas que são bacanas também, mas que é metade do preço. Só que não tem a mesma elegância, não tá posicionado no mesmo lugar. E a minha conversa com ele foi, cara, mesmo hoje parecendo muito mais alto, será que não te ajuda a se posicionar como alguém diferente, sendo que o que ele quer entregar é esse serviço diferente? Nesse sentido, esse investimento em um aluguel mais alto, tu recomendaria a pessoa ver isso também como um investimento que eu coloco da mesma forma que eu investiria em mídia, em outras coisas, assim? Assim, vamos lá, a forma contábil de fazer isso é outra, mas a forma nossa aqui de receita é assim, se eu entendo que esse é um mecanismo que contribui para o meu ticket, por exemplo, eu conseguir cobrar mais caro por isso, essa conta precisa funcionar. Isso tem que entrar na conta. Por quê? Porque você concorda também que se eu pagar mais caro e eu não conseguir aumentar o ticket e essa conta não fechar... Alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Inclusive, talvez eu tenha que sair desse lugar. Talvez até minha comunicação, mil coisas, né? Mas o importante isso precisa entrar na conta, porque se faz parte da sua estratégia e é mais caro... O que as pessoas não podem achar é que só estar num lugar caro vai garantir coisas funcionando. Não, então aí vem o lance da estratégia como um todo. E aí você começa a ter outros canais. Então como que eu chego em alguém? Cara, eu posso chegar via conteúdo. E o conteúdo pode ser tanto em social media, quanto no Google, quanto... sei lá. Eu posso fazer eventos. Eu posso ter parceiros. Então as pessoas acham que tudo é só Instagram. Não, cara, peraí. Se você vende um serviço caro, não um serviço caro, se você vende um determinado serviço e tem uma empresa que tem um serviço complementar ao seu, que é o mesmo público, e assim, vocês sabem disso, porque isso já acontece muito organicamente. Esse é o ponto. Eu acho que a nossa parada, o nosso trabalho é ser mais intencional nas coisas e não... Porque tem um monte de gente que faz um monte dos fundamentos de marketing, só que sem saber. Um pouco intuitivo, talvez apanha até para conseguir acertar, talvez demora muito mais, gasta muito mais dinheiro. Vai aprendendo, mas meio que na intuição. E muitas vezes essa intuição, cara, é cara mesmo. O que a gente tenta fazer é organizar esse negócio e falar, não, peraí, por isso que não tem uma estratégia certa ou uma errada. Tem vários mecanismos. E é uma coisa que eu gosto de dizer...
parte disso aqui tudo é assim, o que é a sua vantagem injusta? Em português, geralmente na administração, a gente tem a vantagem competitiva, né? É um termo lá. Mas em inglês você tem a vantagem competitiva e você também tem a unfair advantage, que é, cara, o que eu tenho que é muito difícil de alguém copiar, mesmo com dinheiro e tudo mais. Então, por exemplo, talvez você seja uma pessoa extremamente bem relacionada. Cara, como que você usa isso ao seu favor? Seja, por exemplo... Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma clínica muito foda, investi pra caramba numa região muito massa. Se essa é a minha vantagem justa, eu preciso usar isso. Então, cara, vamos fazer evento na clínica, vamos gravar conteúdo na clínica, vamos levar gente pra lá, porque eu preciso capitalizar aquela vantagem que eu tenho. Se eu tenho, por exemplo, se eu sou, vou dar o meu exemplo, você conhece bem. Cara, eu e o meu sócio, a gente é bem relacionado. A gente consegue chegar em muita gente legal. Então, a gente faz um evento, né? O pessoal que não conhece chama GLA Elevate, que é um evento fechado, só com convite, que eu boto alguns big names lá na frente. Cara, é o fundador de uma empresa de bilhão, é a Lu, que foi CMO da Microsoft, Thay Dantas. a Thay Dantas. Sensacionais os eventos. Cara, a gente vai botando... E tudo é um WhatsApp nosso. Um WhatsApp de distância, porque essa é uma vantagem que a gente tem. E aí, o que eu faço? Eu crio um evento dentro do meu escritório, só convidado. Então, para cada evento, eu tenho 300 a 500 inscritos, por causa desse big name, e eu escolho quem vai participar. Então, eu começo a criar um negócio todo em cima dessa parada. Então, a escolha de canal também, e da sua estratégia, ela precisa considerar o que você faz bem, né? O que você tem de força. E aí eu quero trazer um exemplo no mercado de vocês, que eu acho bem interessante, porque ele é bem polêmico, um tanto de médico detesta. Me fugiu o nome dele, mas é o cara... É um médico, um infectologista que faz os vídeos lá da rosquinha. Cara, esse cara é muito cômico. Como é que ele chama? Eu não sei o nome dele, mas ele é muito bom, Se você estiver nos assistindo, parabéns pra você. Não, ele é um gênio, gênio. O que acontece ali? Um monte de médico não gosta. Bem, todo mundo tem o direito de não gostar mesmo. Só que, aí você me pergunta, tá, mas essa estratégia é boa ou ruim? Não sei. Depende. Como ele quer ser visto? Quem que ele quer atrair? Para quem que ele quer vender? O que ele quer da vida dele? Porque é isso, de novo, as pessoas, elas estão fazendo o juízo de valor, o julgamento, ou muitas vezes, na maioria das vezes, a crítica e tal, baseado num pedaço da história. Sim. Agora, e se a missão pessoal desse cara é levar um conhecimento super importante, porque é importante, para a classe C, D e E? Ele tá alcançando, atingindo uma... Só que para isso, você precisa falar a linguagem das pessoas, para isso você precisa ser entendido, para isso você precisa furar as bolhas de social media, para isso você entende que... mas ele fala de um jeito... Cara, esse cara, ele furou a bolha de uma maneira... E agora tu falou em unfair advantages. Ele tem habilidade... Eu não consigo copiar o que ele faz. Por quê? O cara tem uma puta cara de super nerd, super sério. Parece que ele é até meio recatado, meio assim. E ele fala sem soltar uma risada no meio, passando um dedo numa rosca. Cara, eu não conseguiria fazer isso. O cara é uma unfair advantage, porque ele dá aquele senso meio que... awkward, assim, o cara parece meio estranhozão, mas ele tá fazendo um negócio e tu vê que, cara, tem uma estratégia, um intelecto, um negócio ali por trás. Ele não tá fazendo... Pô, então, ele usou a favor dele características. Assim, pode ter sido orgânico, intuitivo, pode ter sido. Talvez não tenha um grande estrategista, o que não significa que não foi uma boa estratégia, né? É diferente. Justo. Pra mim, a vantagem competitiva dele é que ele é coragem. Ele é mais corajoso que 99,9% dos médicos. Belo ponto, cara. E eu acho que... Eu acho que esse cara, se ele fosse de um outro jeito, atuasse de uma outra forma, talvez ele chegasse no mesmo lugar, um pouco menos, um pouco mais, indiferente. O que eu acho que a grande vantagem dele é ir contra todo o playbook
e o moralismo da categoria. Cara, agora falando a coisa da coragem, é muito forte porque eu escuto de muito médico toda semana que assim, eu não faço Instagram porque eu olho meus vídeos e eu fico assim assado. Eu acho que vão pensar, eu blá blá blá. Não, eu entendo Realmente, perfeitamente. a coragem desse cara assim foi assim. Cara, quanta porrada esse cara não tomou? Eu sei que tomou porque eu recebi no privado, tipo, gente criticando e perguntando sobre isso. Só que assim, aí de novo vem um pensamento preguiçoso que eu acho que as pessoas têm. Ah, então eu tenho que fazer... Não, não tem. Não tem. Você não tem que fazer isso. Sabe? É isso, assim, a gente precisa parar de só seguir alguma cartilha. Claro, seguir cartilhas te poupam o caminho. Eu acho que é isso um pouco do meu trabalho, assim, também. Cortar um pouco do caminho das pessoas e tal. Mas de novo, fundamento. O que é o fundamento desse cara? O fundamento dele foi... assim, de novo, eu não sei qual a estratégia, eu nunca conheço ele, não conversei com ele. Mas, vamos lá, se eu acho que... talvez se a gente tem esse iceberg aqui com 10 coisas e as pessoas veem 2, talvez eu veja 5, talvez eu não veja outras 5. Mas eu acho que eu consigo ver um pouquinho mais do que o normal. Cara, esse cara... ele simplesmente conseguiu... Lembra do fundamento é o quê? Eu quero passar uma mensagem para um determinado público através de um canal. Isso precisa ser, eventualmente, diferente. E isso precisa respeitar um custo. Ele não tem custo. Ele tem de produção, enfim. Mas ele não tem o custo para distribuir. Ele tem o custo para produzir, não para distribuir. Porque o que ele foi fazendo foi furando a bolha e aí a rede social distribui para ele. Esse cara achou o ponto de diferenciação e esse cara passa uma mensagem. É uma mensagem, pode ser de cômico, pode ser de... tem gente que vai achar que é desrespeito à medicina, tudo bem, pode achar. Ele educa através do humor. Pra mim, ele é o cara que ele educa através do humor. E da simplicidade e tal. Uhum. Pronto, ele fez o trabalho dele. Ponto. Mas tudo bem, talvez você, de novo, não precisa seguir ele. Eu vou te dar um outro exemplo. E eu também esqueci o nome. Ele é o cara, talvez Mohamed, alguma coisa assim, mas ele é o cara que tem o maior canal de otorrino do mundo. É um brasileiro. Caraca, não conheço. Depois eu te mando, até se quiser, bota aqui no episódio. Esse cara, ele não tem nenhum viés de humor. Nenhum. A parada dele é YouTube. E onde que eu acho que ele acertou, cara, na mosca? Que é parecido com o cara do humor ali, é falar uma linguagem das pessoas. Então você vê a thumb dele é como tirar o catarro do pulmão. E não como expectorar o muco, blá, 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 blá. E aí os comentários, os vídeos com milhares de comentários, e de novo, como fazer uma lavagem? Tu fala assim, aí é um argumento que a galera fala, mas muita gente já faz conteúdo sobre isso. Tudo bem, mas por que o cara que fez... Porque é o jeito de fazer. Seja um jeito simples, seja um jeito didático, seja um jeito engraçado, seja um jeito, vamos botar, nichado. Não, eu quero fazer só pra criança. Eu quero fazer só pra criança atípica. Eu quero fazer só pra idoso. Eu quero fazer só pra gente que tem medo disso. Só pra... sei lá, tem um monte de ângulo que você pode atacar. Mas o caso dele... eu acho que é um serviço de utilidade pública que ele faz, passando conhecimentos muito, muito, muito básicos. São definitivamente o que ele passa ali, são conhecimentos do início da faculdade. Eu não acho que vai ter... do que eu vi ali, tipo, sabe a analogia que eu fiz? O cara não precisou virar o maior especialista do mundo. Ele tá falando como que faz uma lavagem nasal, como que tira o catarro, não sei o quê. Só que você vê os comentários, e os vídeos têm milhares de comentários, não são 10, 20, 30, 50 ou 100, são milhares. São coisas assim, finalmente um médico que está preocupado com a saúde do povo. Sim. Isso não é verdade. Eu acho que a grande maioria dos médicos está preocupado com a saúde do povo. Só que ele passou a mensagem, então não basta ser, né? Tem que parecer também. Então ele conseguiu passar uma mensagem... porque ele simplesmente conseguiu falar uma linguagem que uma senhora
de não sei quantos anos, de que lugar do Brasil, que às vezes não tem acesso a alguma coisa, viu um vídeo no YouTube e, cara, teve um problema resolvido. E aí nossa, foi Deus quem te enviou aqui pra ajudar a gente. E, velho, milhares Olha de isso. comentários. Cara, assim, eu sou médico também, então eu tenho esse problema, não tô... Quem escutar aí saiba que eu tenho esse problema. O médico tem uma arrogância e uma soberba bem grande por causa da forma como é o processo inteiro de se tornar especialista e tudo mais. E o cara pensa, eu sou um baita especialista, eu tenho essa formação sensacional e agora os mares vão se abrir, as pessoas vão vir até mim. É quase a pessoa que pensa assim, meu produto é excelente, por isso eu vou vender pra caramba. E a pessoa esquece que existe isso, que existe canal, que existe distribuição, que tem uma pessoa do outro lado com uma dor. E basicamente, quando o cara faz uma formação muito boa, ele constrói uma baita de uma alavanca. E aqui um conceito que eu aprendi muito contigo, com a galera da panela, o conceito de alavancas. O cara construiu uma baita de uma alavanca gigantesca. Mas aí ele tá puxando aqui bem pertinho. Ele não tá usando o braço de alavanca que ele tem. Eu fico com aquela imagem de Sísifo, assim, do cara empurrando a pedra e a pedra cai todos os dias. E aí Arquimedes para do lado e pergunta assim, vem cá, e se não dá para empurrar essa pedra de uma forma diferente? Me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu vou mover o mundo, elevar o mundo. E esse é um racional que falta... Porque dentro disso que tu tá falando beleza, eu tenho meus potenciais aqui para botar para jogo, eu tenho minhas alavancas. Agora, como que eu encontro esses pontos onde eu vou puxar e ter um resultado assimétrico? Sim. Só uma coisa da arrogância, eu tinha também, mas pelo menos eu entendi uma coisa. Porque assim, muitas vezes você acha, porque a gente é um pouco ensinado assim, que falar difícil e com tecniquez é necessário para transmitir para a pessoa também que você sabe do assunto. Então, eu acho que é um modelo mental que hoje todo mundo tem. Até porque, no seu meio, isso acaba sendo necessário, né? Entre os médicos, entre os engenheiros, entre os marqueteiros e tal. Mas, cara, quando eu comecei a simplificar algumas coisas... eu não deixei de ser respeitado. Na verdade, as pessoas começaram, acho que até a respeitar um pouco mais, exatamente por entender que, tipo assim, claramente esse cara entende desse negócio, mas ele tá conseguindo falar de um jeito que eu entendo desse negócio. Logo, porra, ele não só é bom, como ele consegue ainda transmitir o negócio. E é por isso que eu também vou... Cara, eu falo, é metáfora da criança, é o método ACF, que é o arroz com feijão. Eu também vou tentando, cara, chega de... complicar para transmitir autoridade. Tem como transmitir autoridade de outras formas. E aí eu acho que é um pouco do que esses caras que eu trouxe conseguem fazer também. Mas voltando, acho que talvez olhando sobre os pontos de apoio, né? Cara, assim, de um modo geral, as empresas que mais crescem, ou melhor, as empresas que crescem mais rápido no mundo, historicamente, elas sempre têm um playbook parecido. Uma lógica, que é uma persona, uma dor, um canal de aquisição. Eu escolho alguém para eu vender, escolho uma dor para atacar e chegando por um canal. Todas as empresas que cresceram rápido seguem esse playbook. E depois elas vão se expandindo. Beleza. Todas seguem esse playbook de escolher um canal. Talvez se você olha hoje, ela vai estar cheia de coisa, mas o jeito que ela deu estilingada foi acertando um canal. Então as pessoas, assim, a minha grande dica é, você não precisa virar um grande especialista. Você tem que entender, cara, para quem você quer vender, e você pode tentar uma coisa e errar e daqui a pouco mudar, não tem problema. Qual dor dessa pessoa você quer atacar e descobrir só um canal que funciona. Porque quando você descobrir um canal que começa a funcionar mais ou menos, aí você bota mais energia, cada vez mais energia nele. Não precisa de mais. E é por isso que o cara da rosquinha, talvez ele tenha outras coisas, mas o Instagram é a parada mais forte. Esse médico que eu falei, talvez ele faça outras coisas, mas o YouTube é mais forte, porque quando você vai experimentando e vê o que funciona, aí é double down. Porque aí é difícil de alguém ganhar de você naquele canal.
E aí, os canais digitais, eles têm uma característica, eles premiam o primeiro lugar. O ganho dos primeiros é muito desproporcional ao ganho da cauda longa. First move, assim, né? Eu não sei se é um mover, mas é tipo o cara que conseguiu chegar num lugar de protagonismo naquele canal, o canal começa a entregar mais ele. Então, porque é assim que os algoritmos funcionam. Se você começa a ir bem, eu vou te entregar mais. E se você continua indo bem, eu vou te entregar mais. E é por isso que é normal as pessoas, YouTube, Instagram e todas essas redes mais digitais, elas ficam capinando, e aí quando elas engrenam, aí o negócio vai de um jeito muito desproporcional. Então, nessa política de teste AB, se eu for testando coisas, algo que eu vejo que entrega muito mais, esse é o teu double down. É o double down, e assim, de novo, se isso tá chegando no público que você quer, porque às vezes você tá entregando muito, mas para um público que você quer, então não tá resolvendo o seu problema, né? Que é o que eu falei, a essência da matemática. Mas minha mensagem principal foi porque, assim, voltando na analogia médica, você não precisa fazer o curso de medicina inteiro. Talvez você precise de 2 semestres, 3 semestres aqui do marketing digital. Ou nem que seja marketing digital, marketing, porque às vezes o seu esquema é evento, o seu esquema é parceiro, o seu esquema é... Tudo faz. Mas não se preocupe em aprender tudo. E a gente tem um FOMO bizarro, porque aí tem um fazendo no YouTube, outro tem um fazendo no YouTube, aí o outro fazendo no Instagram. Só que pensa... Você tá querendo competir no YouTube com um cara que só faz YouTube. Aí você quer competir no Instagram com um cara que só faz Instagram. E você quer competir no TikTok com um cara que só faz TikTok. Porque ele é muito bom de TikTok, Instagram e YouTube. E esse sempre vai ser um bosta. Uhum. Porque você meio que tá diluindo um monte. Então, sim, você pode botar o pé na água em várias dessas coisas. Entendeu? O que te agrada mais, o que você entendeu melhor o jogo, o que você consegue chegar nas pessoas. Escolhe ele, double down. Porque você não precisa meio que fazer a faculdade inteira. Você precisa ser, cara, é um semestre muito bom para você ficar bom no negócio. E já costuma ser suficiente. Porque depois você vai trazendo gente para te ajudar, para aumentar. Porque você perde o medo de soltar a mão também. Cara, funcionou esse canal. Então agora eu vou trazer um videomaker para ficar full time aqui comigo. Porque se eu já descobri mais ou menos... Tipo, se essa conta já fecha... então eu posso pagar, eu fico mais tranquilo. Acho um ponto, assim, a pessoa entender que existem esses diversos canais e respeitar a complexidade do negócio, ter essa humildade de entrar assim, cara, eu não sei, eu vou aprender. Em vez de eu criticar esse cara, eu vou olhar pra ele e pensar, pô, o que esse cara tá fazendo que tá dando tão certo? Eu vou tentar entender um pouco. Eu acho que dessa forma... a coisa funciona melhor, porque eu vejo que a imaturidade que se tem no mercado médico, que eu vejo é a imaturidade de, às vezes, perguntar para alguém, cara, qual que é teu principal canal de aquisição de cliente? E a pessoa me fala indicação. Eu pergunto, ótimo, e qual que é o teu sistema para fomentar a indicação? Não, eu não tenho um sistema. E aí o cara tá tentando fazer outras 30 coisas. Só que se ele olhar para a indicação dele... Pô, ele pode olhar o que acontece hoje, ver por que acontece a indicação, e ele pode desenvolver um sistema em cima disso para aumentar a indicação. A forma que ele se comunica. Vou te falar um negócio que eu faço assim, que eu comecei a fazer intuitivo e eu vi que é um sistema. Quando tem um paciente novo, que eu não faço ideia de onde veio, eu olho para a pessoa... Eu pergunto. A primeira coisa eu pergunto. A pessoa fala, o mineiro... O mineiro te indicou. O mineiro... Então, cara, posso mandar uma foto pra ele? No meu mercado funciona bem. Médico de esporte, se eu fosse, talvez, sei lá, infectologista, a pessoa não ia levar tão bem. Eu mando uma selfie com o paciente pra ti. E eu falo, mineiro, fulano veio aqui, gente boa pra caramba. Falou que você mandou aqui. Valeu pela confiança. E a propósito, como que tu tá? E, cara, isso é algo que eu fazia sem pensar que tinha algum... Era tipo, realmente, porque massa que a pessoa enviou. E daí eu mandava essa foto. Cara, o que acontece? A pessoa que me encaminhava paciente, muitas vezes me respondia, falava alguma coisa, legal que ele foi aí, falava, Doc... Inclusive, né? Exato. Isso é um sistema. Então, eu acho que a pessoa parar para olhar e considerar que canal não é só... mídia paga, que tudo isso é canal para intensificar e criar sistemas. Tem um sistema perfeito. Eu acho que assim, acho que olhar
olhar já é um bom ponto. Prestar atenção, né, no que você está fazendo. E eu vou te dar um exemplo. Cara, às vezes, quando você olha os seus pacientes, talvez você tenha vários que são empresários. Vários. E aí, você fala assim, por que isso está acontecendo? Tipo, por que eu tô gerando valor para esse cara? Por que tá chegando essas pessoas? Muitas vezes essa descoberta da persona, ela é mais uma descoberta do que uma escolha. A escolha é depois. Do tipo, beleza, deixa eu ver o que tem aqui. A aula, inclusive, que eu dou no G4 disso, de definição de CP, antes de tudo, Ideal Customer Profile, olha para a base, vê quem são seus melhores clientes, e a partir daí, você faz um trabalho para trazer aquele tipo de gente. Não precisa nem tirar da cabeça, velho. Olha para os seus pacientes. Fala assim, caramba, esse cara indica bem. Pô, esse aqui vem sempre. Esse aqui paga bem. Deixa dinheiro aqui comigo. Faz tratamento X, Y, Z. E aí você fala assim, tá, beleza, tem vários empresários. Sabe o que você pode fazer? Quando tiver um empresário, você fala assim, fulano, eu tava reparando, velho, tem muito paciente empresário aqui. Eu quero, cara, entender vocês melhor. Eu quero ter mais paciente empresário. Como é que vocês funcionam? Tipo, o que motiva vocês? O que motivaria você trazer 2 amigos seus aqui num evento nosso aqui só de empresário? O que precisaria ter? Porque se você escuta dessa pessoa, e aí eu vou te dar a resposta sobre empresário, cara, geralmente é conhecer gente fazendo negócio. É essa parada. Então, se você fala assim, menino, olha só, vou fazer um jantar aqui só para eu conectar meus pacientes empresários e cada um, pô, traz um amigo aqui pra gente fazer uma roda, pô, de conversa sobre negócio, não sei o que e tudo mais. Aí você fala assim, pô, mas eu vou falar do meu tratamento? Não, velho, não vai, não precisa. Porque você simplesmente tá começando a botar as pessoas no mesmo ambiente. Aquelas pessoas, quando o cara for no jantar, vai, ó, esse aqui é meu médico, tá? É quem cuida aqui, pô, resolve. Inclusive, eu já fiz isso com você, inclusive, né? Ó, esse aqui, quem resolve aqui, periri, parará. Pronto. É um sistema. Genial. Cara, que é ouvir o seu público, velho. E é muito, assim, o que tu tá falando, assim, olhando, é básico e ao mesmo tempo, cara, é genial se a gente olha em termos de maturidade de mercado. É porque as pessoas, e aí de novo vai no fundamento, né? Quando você tem o seu paciente, vamos usar o empresário aqui, porque aí eu consigo falar bem. Quando o seu paciente empresário, ele te buscou porque ele tinha um problema X ou ele tinha um objetivo Y. Tudo bem. Mas esse cara tem outros problemas na vida dele. E que se você consegue, de alguma forma, influenciar, mesmo que indiretamente, a resolver outros problemas, você passa a ter muito valor para ele. E a mesma coisa para atleta. E a mesma coisa para outros médicos. E a mesma coisa para... Porque, invariavelmente, essa persona tem dores em comum. Os médicos têm dores em comum, os empresários têm dores em comum, atletas, todo nicho tem dores em comum. Então, se você... Vou dar um exemplo. Se você... Imagina que você tenha vários médicos como pacientes. Beleza. Também. Se você entende que uma dor do médico... Vou até tirar o seu negócio aqui Pensa só como médico mesmo. Mas se você entende que outros médicos têm uma dor de... Dá um exemplo idiota. Imposto tributário, nota fiscal, o que seja essa chatice. Fala assim, galera, olha só. Eu tô pensando em organizar um papo aqui. Você tá com essa dor? Você tá com essa dor? Tá com essa dor? Pô, então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer um cara que é foda nesse negócio pra ajudar vocês nisso aqui. E por que o cara vai querer ajudar? Que é bom pra ele, conexão, paciente né? pra ele, conexão, cliente. Então, se você passa a resolver outros problemas, aí você tem muito mais valor nessa cadeia. Então, esse é um exemplo, que você não precisa nem fazer nada digital. Você pode, tipo assim, talvez o que você vai ter que fazer é um jantar por mês, 2 jantar por mês. Nossa, tu trouxe aqui em termos práticos e muito simples como fazer algo que é fundamento de marketing que as pessoas escutam e acham que é tipo que é o ultra sofisticado. E aí,
Cara, é isso. Dependendo do público que você vende, você precisa de poucos pacientes. Entendeu? Ô, Mineiro, quem pensa, assim, quem sabe fazer, faz ao vivo. Eu sei que tu gosta do exercício cognitivo do desafio. Eu gosto. Mano. Cara, se tu for pegar uma especialidade assim, que a pessoa, pra quem tá escutando, assim, pensar que não é uma coisa que cuida de beleza e tal, que daí eles colocam em outro balaio. Vamos lá, pra doença. Você é um pneumologista que trata distúrbios do sono. Tá bom. Tá? Em São Paulo. Tá bom. E aí? Aí, vamos lá. Acho que a primeira coisa a entender é qual que é o problema e a consequência do problema. Certo. Começa por aí. E aí, eu vou também assim, cara... Quem que eu quero... Vamos lá. O que o distúrbio de sono por causa desse negócio causa? A pessoa, ela dorme mal, ela talvez tenha uma apneia, tem risco aumentado de um monte de coisa, acorda cansada. Risco cardiovascular, mas o que dói nela é que ela acorda cansada, a mulher fala que ele ronca, tem sonolência diurna e tá perdendo produtividade. Isso. Tá bom. E outras coisas que ele não vê. Tá bom. O que as pessoas precisam entender é que, assim, você... vai atrair as pessoas, não é pelo pneumo, não sei o que. O cara nem sabe o que é isso. Inclusive, ele nem sabe que talvez que o problema ele tenha causado pelo sono, tá? Então, existe a primeira diferença que é eu, vamos botar assim, ser mais empático, que é olhe menos a causa e olhe como que isso atrapalha a vida das pessoas. E aí você pode falar assim, tá, então vamos lá. Tem gente que tem sei lá, aumenta o risco cardiovascular, blá, sei lá, esse é um problema. Então, o cara que teve um pré-infarto, um cara que tem medo disso, um cara... Beleza, esse é uma categoria de gente. Você tem o perda de produtividade. E você tem o problema conjugal, tá bom? Todos causados pelo mesmo problema. Mas esses são problemas completamente diferentes. Então, eu não vou para a pessoa falando sobre distúrbio de sono. Eu vou para a pessoa, eu quero ver, cara, quem que tá com medo de morrer do coração do nada, quem tem perda de produtividade ou quem tem problema conjugal. Beleza. E aí você vê assim, tá, beleza. Vamos no problema do desempenho cognitivo e tal, pela minha proximidade aqui do tema. Assim, é o que a pessoa mais vai sentir no dia a dia, é o conjugal e o de produtividade. Beleza. Só que o outro, pelo menos, ele é mais urgente. Então você pode ir por esse lugar também, tá? Mas tudo bem. Vamos supor que a gente quer o cara da perda cognitiva. Tá bom. Esse é o problema. Mas quem tem esse problema? Quem que você quer atacar? Pode ter um monte de gente. O estudante pode ter esse problema, médicos podem ter esse problema, empresários podem ter esse problema, sei lá, várias categorias de profissionais e de gente pode ter esse problema. E a gente começa a escolher. Eu posso ser mais amplo? Posso. Mas a especialização aqui, ela traz uma autoridade, uma conexão que no marketing é muito importante. Tipo, a grande parada do marketing é assim, nossa, esse cara entende meu problema. Então, se você fala assim, não, cara, eu vou pro público do empresário. E aí a minha grande parada vai ser eu começar, aí eu posso criar conteúdo, e aí eu vou criar conteúdo sobre o distúrbio do sono? Não, eu invariavelmente eu vou colocar isso aqui como parte do negócio, mas o tempo inteiro vai ter que ser, cara, as dores dessas pessoas. Se eu já tenho pacientes que já têm isso, eu posso criar um conteúdo com um relato, eu não preciso nem expor o paciente, e essa é uma dica também. Muita gente trabalha já caçando problema. Para cada solução, arruma 5 problemas. Cara, sempre tem como contornar. Eu não posso mostrar para o paciente. Então não mostra. Então você conta. Casos de paciente. Chegou um empresário aqui com desafio tal. E aí, beleza. Aí você vai entender a lógica do Instagram, de um hookzinho. Então, o empresário estava quase falindo essa empresa e conseguiu reverter isso em 5 meses.
Tem nada a ver com distúrbio de sono, velho. Tem a ver com problema. Porque todo empresário que tá fudido vai falar, opa, eu quero esse negócio também. Aí tu vai pra... Ele tava acordado cansado. Aí você explica, cara, tal. esse cara é um gênio, o cara é muito foda, blá, blá, blá. Mas, pô, a parada mais importante dele, ele começou a tomar um monte de decisão ruim na empresa, ele começou a não ter gasto que ele tinha antes, ele tava assim, assim, assim. Cara, uma identificação gigante com um monte de gente. Sabe o que a gente descobriu? Que era um negócio imbecil. Porra, velho, esse cara tinha um problema no sono aqui, que com 2 ajustes a gente, pô, conseguiu inverter esse negócio do cara. E aí, em 1 mês, ele começou a ver ele começou a sentir isso, isso e isso. Com 2 meses, ele começou a perceber isso, isso e isso e tal. Então, repara que você pode ter um quadro que é só pepinos de empresários, se esse for o seu público, e nem tudo precisa ser sobre sono, não. Porque você quer atrair uma pessoa que tem essa dor, e uma das soluções para essa dor é a questão do sono, outras vai ser atividade física, outra vai ser a alimentação, outra vai ser a combinação de tudo, outra vai... tal. Então, esse é o ponto. E aí, de novo, se é o público do empresário, o que eu vou fazer? Cara, então eu vou dar um jeito de arrumar outros empresários que estão entendendo isso, e aí eu posso ter, às vezes, um parceiro, que é quem, sei lá... Então, assim, você vai... Quando você escolhe esse caminho inicial, fica muito mais fácil. Nossa. Porque você não precisa ficar na noia da causa. Entendeu? Quando a gente olha para o marketing, assim, às vezes a pessoa nem tem consciência do problema ainda. Então, você precisa ir no que ela sente. E aí, dali, você vai cavucando. Tu foi do interesse da pessoa, da dor da pessoa, e daí tu pode usar a educação como teu grande canal. A educação como teu meio. Exato. Cara, assim, o playbook usual de um médico nessa situação seria assim: cara, eu preciso começar a fazer posts falando sobre sono, distúrbio do sono, e ele ia misturar 30 coisas. E é chatíssimo, entendeu? Todo mundo ia passar. É porque assim, o fundamento é, de novo, por que alguém vai parar para consumir aquilo ali? Ele vai parar se ele se identificar de alguma forma. Não é essa construção do playbook ao vivo de tu mostrar assim, cara, olha isso, não é o que eu sou, o que eu resolvo. Na ponta, o que eu tenho. E o seu Instagram deve até ter algumas coisas mais comerciais também, não tem problema. Mas é sempre um balanço, porque eu vou atrair um cara que nem faz a menor ideia, e aí daqui a pouco ele vai ver, por exemplo, você pode ter um dos seus conteúdos, tem um cara que ele chama Andrei, ele fala de neurociência. Cara, muito do conteúdo dele é pegar estudo científico e explicar. Então, pensa, o cara veio por aqui, aí ele viu um estudo, daí ele viu uma entrevista de um CEO falando que a maior transformação... Aí você vai montando o quebra-cabeça na cabeça do seu usuário, lead, possível cliente, de que, nossa, caramba, realmente... Um outro conteúdo. Porra, você quer nootrópico, você quer vitamina de não sei o quê, você quer não sei o quê, você quer não sei o quê, você tá buscando isso, você gasta R$5.000 por mês com essas merda e tem um jeito muito mais barato de você resolver o seu maior problema, que é muito mais poderoso do que isso. O cara fala assim, nossa, é isso, eu gasto uma grana pra resolver isso. Tipo, eu sempre tô buscando a pílula mágica, eu sempre tô buscando a coisa... Mas tem um negócio aqui. Uhum. E aí eu tenho um protocolo para fazer isso. E aí eu entendo, eu sei que para o empresário é difícil fazer isso, mas eu tenho um método aqui que ajuda esse cara a consertar isso aqui. Aí o cara, nossa, velho, pô, alguém entende minhas paradas. Pô, Mineiro, sensacional, cara. A gente tem que ir pra finaleira, porque tá terminando o tempo, mas tem uma coisa aqui que ficou na minha cabeça, e que agora, tu falando isso, eu quero fazer essa pergunta. Cara, com todo esse olhar que tu tem, claramente um cara que olha mecanismo, que olha profundo, que enxerga que nem engenheiro, tenta construir a parada e pensar. Uhum. Tu já viu muita coisa acontecer. Tu entende muita coisa que funciona, que não funciona, tu vê as adaptações e tal. Só que, cara, quando tu olha de forma geral para growth, para marketing, tem alguma coisa que tu pensa assim, cara, sabe, alguma coisa que vê que tu analisou tudo e a empresa tá fazendo tudo certo, só que não tá funcionando e outra empresa com o mesmo playbook tá funcionando. Tem alguma pecinha de algo dentro dessa estratégia, dentro desse bolo todo que tu ainda
não conseguiu entender o que é e que tu acha que traz, assim, resultados enormes e que talvez a gente chame de sorte ou de azar, mas que tu vê que tem alguma outra coisa por trás? Por trás. Tipo, a pecinha que tá faltando que talvez tu consiga ver, cara, tem uma coisinha aqui. Cara, eu acho que tem um... Eu falei dela, eu vou falar um pouquinho de novo, assim. Eu acho que quem entende o jogo da vantagem justa e capitaliza isso. Porque se a gente tentar jogar o mesmo playbook, só que o meu playbook me favorece pela minha vantagem justa, você vai ter que remar demais, velho, pra conseguir chegar. Vou te dar um exemplo muito simples. Assim, eu crio conteúdo há muito tempo, criei minha autoridade ali dentro do marketing e tal. E aí, por exemplo, eu sou chamado para dar palestra. E aí, em vários dos eventos que eu fazia, eu falava assim, cara, eu vou, mas ao invés de me pagar um cachê, eu quero um stand no evento. E aí, por exemplo, teve evento que eu tava do lado do meu concorrente, do lado mesmo, era um stand do lado, um do lado do outro, do meu concorrente. Então, teoricamente, é o mesmo playbook. Só que eu estava no palco, falando para o evento inteiro, chamando gente para ir pro meu stand, e eu não paguei pelo stand. Então, você entende que é a mesma estratégia, só que... E aí, se você olha de fora, assim, nossa, mas por que o stand dele tá mais cheio? Cara, porque o que tá por trás ali é exatamente a vantagem justa e o que aquilo ali me proporcionou, que quando você olha de fora é parecido, os dois estão com stand. Mas aquela estratégia eu tô conseguindo capitalizar ela muito mais e fazer ela muito melhor. E aí eu acho que muita gente, no fim do dia, subaproveita a sua vantagem justa. Então, o que você tem de mais foda que você subaproveita? Eu consigo me comunicar bem. Toda vez que eu tô criando pouco conteúdo, eu fico muito puto, porque eu sei que eu tô subaproveitando um potencial que eu acho que vários outros não têm. Então, para mim, a resposta tá aí. Então, o exemplo que você falou assim, cara, se você já tem vários clientes empresários, vários clientes atletas, tanto faz. Alguma coisa bem que você está fazendo. Talvez você nem tenha entendido por quê. Então, vai entender o que você está fazendo bem e como que você capitaliza essa merda. E, inclusive, o jeito, e aí a gente realmente ser humilde, é chegar para o paciente e falar assim, cara, como é que vocês funcionam? Por que você me escolheu? Por que você me indicou? Você falou da indicação, mas você não perguntou por que o cara indicou. Importante. O que eu tô fazendo aqui que você que é valioso para você? E como que eu chego em mais X pessoas do seu tipo? Eu tô pensando em fazer um evento aqui para vocês. Quem que eu tenho que botar lá para você trazer 5 amigos do seu empresário? Só dá de coragem para fazer isso. Todo mundo já tem, velho. A pessoa já confia em você, já gosta de você. Saúde e educação são os dois mercados que têm um benefício que a pessoa te paga para você prestar o serviço e ela te agradece ainda no final. Ela fica em dívida moral com você. Ela não deveria, ela te pagou pela parada. Você não tá fazendo caridade nenhuma. Talvez em outros momentos faça caridade, mas hoje você tá fazendo caridade. Não importa, o cara tá em dívida com você. Aproveita a dívida moral, né? Aqui. Porque o cara tá interessado em fazer você crescer também, velho. E aí eu acho que é isso. As pessoas não aproveitam a sua vantagem justa. E aí quer só copiar o Instagram que o fulano falou, pagando uma agência, X, YZ, um freela, tanto faz. Mas, velho, o arroz com feijão, o que já funciona, double down é que funciona. As pessoas não aproveitam a sua vantagem justa, por essa não estava esperando. Mas elas nem sabem, né? Tipo, elas nem pararam para... Elas nem entenderam o que é a vantagem justa. Muito bom. Mineiro, como que a turma faz para te encontrar nos diversos canais? Principal é o Instagram do Growth Leaders Academy. Tudo junto. E aí tem o meu pessoal também, que é o Gabriel C. Mineiro. Mas o do GLA vai ter mais conteúdo aí. Vai estar ali embaixo. Beleza. É isso, meu querido. Obrigado. Espero que vocês... Quem tiver dúvida, pode me mandar lá. Vai ser um prazer responder. E, cara, é isso. De novo, eu defendo o básico. Eu defendo não gastar dinheiro à toa, não gastar dinheiro com bobeira. Eu defendo as pessoas entenderem um pouco, sim. Todo mundo tem que entender, porque
Você, como médico, você é um negócio. Você não é só um médico, você é um negócio. E negócios precisam de coisas para funcionar. Precisa de pagar imposto, precisa ter controle financeiro, precisa atrair gente, precisa vender para essas pessoas. E entregar o aspecto técnico. Ah, mas eu não gosto. Paciência. Assim, não tem como fugir disso. Talvez você pague alguém para fazer. Mas não entender o básico, provavelmente você vai ser enrolado. Então, acho que arrozinho com feijão não seja 100% médico. Talvez 85% já seja suficiente. E, cara, vocês aprenderam a estudar. O que vocês mais fizeram na vida foi isso. Então, vocês sabem aprender. Vocês provavelmente gostam de aprender, porque senão também não tinha passado por essa tortura, né? Que seria o tanto tempo. Então, também é uma vantagem justa, cara. Aproveita. Para atleta, por exemplo, que eu falo é... Cara, a sua parada é a disciplina, velho. Você aprendeu a fazer esse negócio, então usa esse negócio. Ah, eu vou estudar porque eu tenho que estudar, não é porque eu gosto de estudar. Eu tenho que estudar. Aproveita o negócio que você, que você faz bem. Ótimo, Entendeu? ótimo. Galera, vocês acabaram de ter aqui uma aula com um dos maiores especialistas em growth, em marketing do Brasil, quiçá da América Latina. Obrigado. Mineiro, muito obrigado por tantos ensinos. E, turma, uma coisa que vocês ouviram aqui é que você é um negócio, e você sendo um negócio, todo consultório tem uma trava. Existem 4 principais engrenagens dentro de um consultório, e uma delas normalmente está travada. E Pelo a gente... menos uma, certo? Pelo menos uma. E a pessoa, às vezes, erra o diagnóstico de qual está travada. Se você quer descobrir qual que é a trava do seu consultório, a gente tem aqui uma ferramenta para, em menos de 5 minutos, você responder algumas perguntas e entender, ter um diagnóstico Eu acho que eu sei bem de onde veio essa ferramenta. de qual é a trava do seu consultório. Essa daqui foi uma ferramenta que eu aprendi diretamente aqui com... Comigo mesmo. É isso aí. Então vocês vão aprender muito também clicando no link ali embaixo. Beleza, galera? Até a próxima. Um abraço. Falou, valeu.